Amigos, hoje nós vamos estudar Mosias de 7, do capítulo 7 ao capítulo 10. E vamos ver uma visão geral dos principais assuntos, né, desses capítulos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Ah, Lívia, boa noite, tudo bom? Lívia, você nos ouve? Lívia na escuta, câmbio. Opa, tem uma mensagem no chat. Oi, você pode ler para nós, Lívia, essa declaração? Ah, ela não tá conseguindo ligar o microfone, ó. Vê se você ajuda ela aí, Anderson. Israel, você pode ler para nós, enquanto a Lívia tá lendo aí? Tem um botãozinho, Lívia, debaixo ali perto da câmera. Opa, perto da parte de baixo que tem o microfone. Imovias 78. Tá vendo? Pode ler. Imovias 78. Amon direcionou o rei Lini ao profeta e lhe explicou também verdades importantes sobre o papel dos profetas, videntes e reveladores. Em Mosias 9:10, Zénife estava tão focado em retornar à terra, a de Nefe, e construir as cidades de lá, que ele negligenciou a possibilidade de considerar algumas das consequências negativas que poderiam advir de sua decisão. Depois de sofrerem algumas das consequências, Jennifer e seu povo se voltaram para o Senhor com fé. Obrigado, Israel. Então, nesses primeiros capítulos, nós vemos que Amon estava liderando um grupo de busca pelo povo de Zénif, que saiu da terra de abundância, né, de Zaraela, desculpa, e eles encontraram essa terra onde o rei era Lime, e Amon ele explicou verdades importantes para eles sobre os profetas, videntes e reveladores, a importância desses profetas. E no decorrer do bloco, vai ensinar também sobre o relato de Zénif, né, quando ele saiu da terra de Zaraela para habitar a terra de Nefe e algumas consequências e experiências que eles tiveram ao longo dessa jornada, né? E a gente vai começar falando aqui sobre a importância dos profetas, videntes e reveladores, e eu queria compartilhar esse pensamento aqui com vocês, que é uma espécie de estudo de caso, tá bom? Já que você pode ler. Presidente, já consegui Oi? agora. Ah, seja bem-vinda, Lívia. Você pode ler para nós? Já? Essa Posso? parte? Maravilha. Imagine que alguém que você conhece soube que você acredita em profetas atuais. Essa pessoa se aproxima de você e pergunta o seguinte: ouvi dizer que sua igreja tem um profeta. O que ele faz? Por que precisamos de profetas nos dias de hoje? O que você acredita a respeito dos profetas? Obrigado, Lívia. E aí, meus amigos, o que vocês responderiam para esse seu amigo aí que faz essa pergunta para vocês? Se sentem confiantes para responder as perguntas e o que vocês responderiam? Ouvi dizer que sua igreja tem um profeta. O que que faz um profeta? Por que que precisamos de um profeta nos dias de hoje? E o que você acredita a respeito dos profetas? O que que vocês responderiam? Hum. O que que você responderia, Jaque? Se te fizessem essa pergunta? Eu responderia que, assim como
os nossos antepassados precisaram de um profeta, nós também precisamos. E que nós precisamos de alguém para nos orientar. E o diferencial da nossa igreja é que nós temos um representante do Senhor que fala diretamente com ele, que nos orienta e nos fala o que nós devemos fazer, né? Nós Uhum. somos continuamente ensinados por ele, né? De acordo com com a profecia da atualidade. E nós precisamos disso, né? Assim como eu tenho testemunho de ter sido de outras igrejas, né? Eu entendo que as igrejas, muitas delas, né, vivem com base em uma doutrina antiga, elas não têm esse renovo, né? Como falam na própria Escritura, que nós precisamos viver esse renovo. E tendo um profeta, nós vivemos essa experiência de sermos continuamente ensinados, né? Com revelações atuais que nós realmente precisamos. Ótimo. Poxa, muito bom, Jaque. Obrigado. Nós precisamos muito, né, hoje em dia, assim como nas dispensações anteriores, nesses dias que antecedem a vinda do Messias, a gente precisa de profetas. E é importante, sabe, a gente tem uma bênção, como a Jaque falou, a Igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias, é liderada por profetas videntes e reveladores, como a gente vai aprender hoje na aula. E é importante a gente saber falar sobre isso, né? O que que os profetas fazem? Por que precisamos de profetas hoje? Né? O que e falar e saber expressar o que nós acreditamos a respeito deles, né? Como a Jaque fez agora, é muito importante a gente poder falar dessas verdades, tá bom? Obrigado, Jaque. A ideia é que a partir de agora, na nossa aula, a gente possa ganhar mais confiança para falar sobre os videntes, né, os profetas que Deus chamou em nossos dias. Fazendo aqui uma representação dessa parte que nós vamos estudar, aqui na cidade de Zaraela, na época de que Mosias era rei, Mosias, pai de Benjamim, Zênif, ele saiu da terra de Zaraela e ele foi para a terra de Nefe. E ele habitou lá com o seu povo, com um grupo de pessoas, e eles se tornaram um povo lá nessa terra de Nefe. Depois de uns anos, a gente vai aprender que eles foram escravizados pelos lamanitas. E eles mandaram um grupo de expedição atrás da terra de Zaraela para pedir ajuda. Mas esse grupo de expedição acabou achando aqui, ó, as ruínas da nação jaredita, nas terras do norte. E nessas ruínas aqui, eles encontraram 24 placas de ouro, que estavam numa língua muito antiga. Essas placas, a gente vai estudar mais para frente, no livro de Mórmon, elas são um registro do povo de Éter. E aí eles trouxeram essas placas para a terra de Nefe. E aí, quando Amon, agora no reinado de Mosias, filho de Benjamim, ele mandou Amon com um grupo atrás do povo de Zênif. E aí eles encontraram o povo, Lime era o rei, e Lime falou, ó, Amon, explicou a situação para ele e que ele explicou que eles tinham 24 placas aqui de ouro em uma língua estranha, que eles não sabiam traduzir. E aí ele perguntou, Amon, a gente precisa de alguém que possa traduzir. E aí Amon falou, ó, o meu rei, Mosias, ele tem um dom, ele é um vidente, e ele pode traduzir essas placas. E agora a gente vai ler aqui em Mosias 8, o que que Amon ensina para o rei Lime sobre o vidente, né?
sobre ser um vidente. Vamos ler aqui de Mosias 8, do 15 ao 18. Ah, Jéssica, poderia ler para nós do 15 ao 16 e a Juliana 17 e 18. E o rei disse que um vidente é maior que um profeta. E Amon disse que um vidente é também um revelador e profeta, e que não há dom maior que um homem possa ter, a não ser que possuísse o poder de Deus, que ninguém pode possuir. Contudo, o homem pode receber grande poder de Deus. Um vidente, porém, pode saber tanto de coisas passadas como de coisas futuras, e por meio deles todas as coisas serão reveladas, ou seja, coisas secretas serão manifestadas e coisas ocultas virão à luz. E darão a conhecer coisas que não são conhecidas, e também manifestarão coisas que de outra maneira não poderiam ser conhecidas. Assim, Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. Portanto, eles se tornam um grande benefício para seus semelhantes. Hum, obrigado. Meus amigos, eu queria perguntar aqui, porque a Amon explicou aí para o Rei Lime o que que é um vidente, né? Eu queria perguntar para vocês, fazer essa pergunta aqui, ó. O que são videntes e por que um amoroso Pai Celestial providenciou videntes para nós? O que vocês acham? Que são videntes e por que um amoroso Pai Celestial providenciou videntes para nós? Eu acredito que os videntes, eles são, podem ser líderes espirituais que recebem o poder do Espírito Santo, o dom de receber revelações divinas e orientação para nós, membros da igreja. E eles são vistos, né, como videntes, reveladores, profetas, que são encarregados de transmitir todas as mensagens inspiradas para a gente. Eu acho que é isso. É tudo isso, Lívia, você está certíssima, e obrigado. Gostei muito que você falou que os videntes são líderes espirituais que nos revelam, né, a vontade do Senhor. E isso é um papel de um vidente. Como fala ali no versículo 16, ele também é um revelador, né? Ele revela a vontade de Deus, não só para os membros da igreja, mas para todo mundo. Muito bem, Lívia, obrigado. Alguém mais tem algo que pode compartilhar sobre, na sua opinião, o que seria um vidente? E por que que o amoroso Pai Celestial providenciou videntes para nós? Tem um outro comentário que eu ouvi um tempo atrás, que estava preparando uma aula, tem pessoas, enfim, outras religiões, que querem, acreditam que Deus é limitado, que ele não tem mais nada para falar a gente. Mas é ao contrário disso. Temos muito, ele tem muito ainda que fazer, que falar, que nos orientar. E muitas outras pessoas acreditam que ele é limitado. Por exemplo, só tem as palavras de Deus na Bíblia. Claro que não, tipo, tem na Bíblia, tem no livro de Mórmon, tem Doutrina e Convênios, e tem diversas outros livros, outras formas de Deus conversar com a gente, e a gente precisa dessa orientação todos os dias, a gente precisa de orientações novas todos os dias, porque o mundo ele está cada vez mais difícil, desafiador. Então, Deus não pode ser limitado em nenhuma ocasião, não... muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né, Lívia? Ainda mais nos nossos dias, né? Eu acho que não tem uma época onde nós tenhamos mais necessidade de ouvir a voz do Senhor do que em nossa época, né? E é interessante você falar sobre isso, que isso é uma demonstração de amor, né, do Pai Celestial, porque ele sempre chama profetas desde o início do mundo, desde Adão, para guiar o seu povo, né? E as suas palavras, elas não cessam, elas não começam em Gênesis e terminam em Apocalipse. Deus não falou, ele não tem tudo que ele tem para falar não está apenas na Bíblia, né? Ou até mesmo no livro de Mórmon, né? As palavras de Deus não têm fim.
né? E elas são uma demonstração do amor dele por nós. Poxa, obrigado, Lívia. Muito bom mesmo. Tem uma declaração aqui que está lá no Guia de Estudo das Escrituras que ensina um pouco mais sobre essa definição do que é um vidente, tá bom? Eu queria trazer aqui para a gente só para reforçar essa verdade. Ah, Brenda, você consegue ler para nós? Não sei se você pode ler aí. Sim. Então O tá. Guia para Estudo das Escrituras explica o papel de um vidente da seguinte forma: pessoa autorizada por Deus a ver com os olhos espirituais as coisas que Deus escondeu do mundo. Ele é um revelador e profeta. No livro de Mórmon, Amon ensinou que apenas um vidente poderia usar futuro. Na antiguidade, o profeta era muitas vezes chamado de vidente. Joseph Smith é o grande vidente dos últimos dias. Além disso, os membros da primeira presidência e do Quórum dos Doze são apoiados, são apoiados como profetas, videntes e reveladores. Hum. Obrigado, Brenda. Tem algo mais aí que a gente pôde aprender sobre o que seria o vidente? O que significa ser um profeta vidente, revelador? O que você pode comentar aí, Brenda? Para acrescentar o que a Lívia já nos ensinou aí. Só pode repetir a pergunta que eu não ouvi, por O favor. que- Aqui, de acordo com o guia aqui das Escrituras, o que mais a gente pode aprender sobre o que é o vidente? O que seria um vidente? As qualidades de um vidente. É um vidente, ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é um revelador e profeta. Ele tem os olhos espirituais para fazer, para ter esse dom. Isso, Acho que é isso mesmo. isso. É isso mesmo, Brenda. Obrigado. Só para reforçar, né? Os profetas hoje, a primeira presidência, o Coro dos 12 Apóstolos, eles são profetas videntes e reveladores. Ou seja, eles podem conhecer o passado, o presente e o futuro. E eles são abençoados por Deus com olhos espirituais para ver coisas que o mundo não vê. E os videntes também, aqui deu um exemplo de Joseph Smith, que ele foi um grande vidente desses últimos dias. E na antiguidade, os videntes, eles poderiam usar uns intérpretes chamados Urim e Tumim, que são usados para traduzir idiomas e línguas antigas. Foi com esse Urim e Tumim que o rei Mosias traduziu os registros de Lime, e foi com esse Urim e Tumim que Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon, do egípcio reformado para a nossa língua hoje, para o inglês, né? Então, essas são as qualidades de um vidente, tá bom? Alguma dúvida? Pergunta sobre isso, meus amigos? Até aqui? Tranquilo. Falando sobre os profetas, videntes e reveladores, vamos ver essa declaração aqui do Elder Anderson. Olha o que ele ensinou sobre como os profetas nos abençoam hoje. Deixa eu ver. Carolina Bahia, você pode ler para nós? Não sei se você pode ler, se você está na faculdade aí. Posso sim. Deixa eu... O Elder Neil Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou. O papel mais importante do profeta do Senhor é nos ensinar a respeito do Salvador e nos conduzir a ele. Um profeta é um atalaia na torre, que nos protege de perigos espirituais que talvez não enxerguemos. Para aqueles que diligentemente buscam a vida eterna, a voz do profeta traz segurança espiritual. Em uma época muito conturbada, um profeta não se coloca entre vocês e o Salvador. Em vez disso, ele coloca ao seu lado e aponta o caminho para o Salvador. A maior dádiva e a maior responsabilidade de um profeta para nós são o seu firme testemunho.
seu conhecimento seguro de que Jesus Cristo é o Cristo. Tal como Pedro, antigamente, nosso profeta, declara. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No futuro, ao olharmos para trás, para nossa mortalidade, vamos nos alegrar que estivemos na Terra na época de um profeta vivo. Carol, quais são algumas, de que maneiras os profetas eles nos abençoam aí em nossos dias, de acordo com o que o Elder Anderson ensinou? De que maneiras os profetas são uma bênção em nossa vida, em nossos dias? Como ele mesmo cita, eles apontam, né, o caminho que a gente deve seguir. Na conferência passada, eu até dei essa aula para os jovens no domingo, que eu gostei muito no discurso que teve. Deixa eu ver aqui, foi do Elder Gary, que ele fala, que ele fez a comparação, né, em relação à ponte e como a gente pode estar melhorando nossos alicerces. E eu acho isso muito importante, porque sempre eles estão ensinando para a gente estar estudando as escrituras, para a gente estar buscando as coisas que nos levam ao Senhor também, né? Porque hoje em dia é muito frequente a gente se encantar com as coisas do mundo, coisas que são temporárias e não ligar muito em tentar absorver coisas que são atemporais, que são infinitas. E eles sempre estão nos lembrando isso, que a gente deve seguir o caminho do Salvador incansavelmente, constantemente nos dias atuais. Então, os profetas na minha vida, eles me conduzem, eles me conduzem de várias formas também, né? Assim como os seus ensinamentos, assim como o exemplo deles também para a gente é muito importante, deles também estarem firmes no Evangelho e constantemente também evoluindo em muitas áreas. Show. Obrigado, obrigado, Carol. É interessante pensar nisso, né? Que os profetas, eles sempre estão apontando e direcionando nossa vida para o Salvador Jesus Cristo. Num mundo em que tantas coisas estão aí ao nosso redor e nos afastam do Salvador, os profetas estão nos indicando. Eles têm um forte testemunho do Salvador Jesus Cristo, da missão dele como nosso Salvador e que ele ressuscitou. E eles nos alertam dos perigos da nossa época. Eles são o atalaia na torre. Eles estão ali, eles enxergam. Lembra que eles veem coisas, verdades espirituais, eles veem coisas por meio do Espírito que nós não vemos. E eles conhecem o passado, o presente e o futuro. Então, eles são esse atalaia na torre. Eles estão ali para nos alertar. E o sonido deles, o aviso deles, a advertência deles não pode passar desapercebido por nós, que somos membros da igreja. Daí a importância de nós seguirmos os profetas, estarmos atentos, né, com o que os videntes e reveladores estão ensinando, os profetas, videntes e reveladores. Obrigado, Carol. Ela falou aí sobre a última conferência, e a gente teve uma conferência recente, né, onde até nós apoiamos eles, como profetas, videntes e reveladores. E eu queria propor uma pequena atividade aqui para nós sobre isso, tá bom? Vou dar um tempinho aqui para vocês. Tem dois modelos aqui de atividade, tá bom? O primeiro aqui, brevemente, eu queria que você estudasse um discurso recente da conferência, como a Carol citou aí, um discurso recente da Conferência Geral de um membro da primeira presidência ou do Quórum dos 12 Apóstolos. Eu queria que você tentasse citar exemplos que demonstram que eles são videntes, tá bom? Ou eu queria que você registrasse aí os benefícios que você ou sua família já vivenciaram ao seguir os videntes do Senhor. Você pode fazer uma dessas duas atividades, tá bom? Ó, a Brenda já sabe ali, já tem a resposta dela. Então, eu vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem, tá bom? Só escolhe uma das duas, não precisa fazer as duas, não, que não vai dar tempo, tá? Tempinho aqui para vocês.
Muito bom. Alguém gostaria de compartilhar aí uma das sua resposta para uma dessas perguntas que você fez aí? Temos uma aqui no chat da Lívia, ó. Seguir os profetas espirituais me proporciona paz e me faz sentir alinhada com os propósitos mais elevados em minha vida. Não só minha vida, como na vida das pessoas da minha família. Poxa, obrigado, Lívia. Muito bom. E a gente pode sentir paz, né? Sentir paz e propósito ao seguir os profetas. Obrigado, Lívia. Obrigado por compartilhar conosco. Alguém mais gostaria de compartilhar sua resposta aí? As suas ponderações? Olha, Brenda. E você, Brenda? O que que você já sabe aí que você já disse? Eu já sei. Pode compartilhar conosco, Brenda? Sua resposta? É, eu lembrei de uma coisa que aconteceu, mas olhando por um lado, não é tão atual assim. Mas as duas são do Elder Holland, né? A primeira foi que quando eu estava na missão, eu tentei procurar aqui, mas não achei qual foi o discurso dele. Mas eu estava na missão em 2018. E ele falou que ia ter um tempo que a gente não ia conseguir ir para a igreja. Aí a gente, quando é missionário, pensa assim, ah, nossa, né? Meu pai, segunda vinda. Não. Aí só que era só a pandemia. E não demorou. Essa foi assim uma revelação, uma visão que foi muito rápida. Foi coisa de um ano. Final de 2000 final de 2019 já estavam falando sobre a pandemia. E aí em março, dia 12 de março de 2020, eu lembro porque o presidente Nelson ele anunciou que iam fechar, né, as capelas. Antes de tudo fechar aqui, ele já estava anunciando que iam fechar. Mas do Elder Holland também lembrei é, do último discurso dele da conferência, que me fez ter certeza também que eles são videntes, foi quando ele falou que ele teve uma experiência espiritual, tipo pós-morte, né? Alguma coisa assim. E eu senti que ele não queria mais ficar na Terra, mas o Senhor mandou ele voltar porque ainda não tinha concluído com a missão dele. Então, acho que essas experiências são muito sagradas para eles e mostram que eles são pessoas que conversam, tipo, cara a cara, como os profetas antigos, né? Moisés, entre outros que viram o Senhor. Poxa, que experiência, hein, Brenda? Vai chegar o tempo que a gente não vai poder, não ia poder ir para a igreja, né? Esse tempo chegou durante um tempo na pandemia. E nossa, o que mais nos aguarda no futuro, né? A gente não sabe. Por isso que a gente tem que ouvir os profetas, né? E eu vi esse teu relato aí, só confirma, né, de que eles são chamados por Deus, né? São profetas, videntes, reveladores. E a gente tem que estar. Oi, pode falar, desculpa. Eu lembrei de uma coisa também, né? Que eu lembro que quando começou a pandemia, né? Não é tão recente porque já faz 5 anos, nem parece. Mas eu lembro que teve uma pessoa que falou assim: Nossa, mas por que ele não avisou na conferência geral, né? Estava falando no profeta. Ai, mas por que não avisaram onde é que são profetas? É uma pessoa que não é batizada, mas frequenta a igreja. Ah, Muito. E aí eu pensei, ele avisou, mas talvez se eu não prestei atenção. Não falei nada, né? Mas pensei. é Às verdade. vezes acontece isso, sabe? O- São nas entrelinhas, se a gente não estiver atento, a gente não percebe mesmo o que eles estão falando, que eles estão dando sinais. Porque talvez, eu pensei assim também, se ele falasse muito,
tudo, né, o que ia acontecer, a gente ou ia ficar com muito medo de se assustar, ou a gente não ia acreditar. Então, eles vão dando os sinais e a gente precisa exercer a fé e estar bem atento para ver, né, as revelações. E a gente precisa de fé, né, Brenda, de confiar no que os profetas estão ensinando. E a gente precisa estar atento às palavras dele, né, aos detalhes, né, do que eles nos ensinam. O Senhor, ele deu várias evidências antes. Teve o Vem Segue-me também. Então, os profetas, eles nos prepararam para a pandemia, e não só para a pandemia, né, mas para qualquer adversidade que a gente venha enfrentar. Nós vamos estar preparados se nós seguirmos os conselhos deles. Obrigado, Brenda. Lívia? A gente não vai muito longe também. Essa semana eu tava falando com a minha mãe sobre esse caso do Rio Grande do Sul e que tava tendo um negócio no supermercado que só poderia comprar 5 quilos de arroz, enfim. Aí minha mãe comentou assim, inclusive na conferência que teve agora, é, eu não sei quem foi que falou. Ela falou que falaram que a gente deveria já armazenar, tipo, alimentos dentro de casa. Então a gente está sempre sendo avisados, não tipo de uma situação completa, justamente como a Brenda falou, que a gente, enfim, tem que passar até para o nosso para nossa evolução pessoal, enfim, como sociedade, como pessoa, mas eles sempre estão dando avisos e foi muito avisado que a gente precisava é, guardar as coisas, ter tipo um mantimento dentro de casa e nos preparar para qualquer ocasião assim, sabe? Isso, poxa, olha aí, outro exemplo, né, Lívia? Obrigado. E a gente precisa estar atento, meus amigos. Eu oro para que a gente possa estudar muito os discursos da conferência. Está muito atento com o que os profetas estão falando. O presidente Nelson, nessa última conferência, ele falou que nada abrirá mais os céus do que adorar o templo com a frequência que as nossas circunstâncias nos permitem. Ele fez várias promessas. Nada mais vai abrir os céus do que isso, né? E às vezes a gente está podemos estar sendo tentados, passando por provações, dificuldades. A gente precisa que os céus sejam abertos, mas a gente não vai para o templo, por exemplo. E se ele está falando isso, meus amigos, é porque precisamos dar um foco nisso na nossa vida, né? Lucas e Jaque? Então, presidente, eu estudei um discurso essa semana passada do elder Henry Biaren que fala tudo ficará bem por causa dos convênios do templo. E aqui ele conta que, ao longo do discurso, que ele ia para uma sessão de selamento de uma amiga, então eles deixaram os filhos na cidade onde ele trabalhava ali como reitor de uma faculdade. E quando eles chegaram no hotel, né, onde eles iam ficar naquela cidade que ficava ali perto de pouco mais de 50 quilômetros ali da cidade vizinha, né? E aí eles receberam uma notícia que a barragem ela tinha é, se rompido. E aí iam ficar tudo alagado, não, era a cidade que onde eles estavam, os filhos deles estavam, né? E fala que 2/3 da população ficaram rapidamente desabrigados, ou seja, mais de 60% ali já perdeu as suas coisas, né? E um mês depois a gente teve o episódio do Rio Grande do Sul, né? Então, para mim, mostra que ele foi inspirado ali pelo Senhor a compartilhar isso que aconteceu com ele, né? Então, aqui ele fala sobre os convênios do templo, que a gente vai estar seguros quando a gente guarda esses convênios. Então, aqui já não é um alerta para os membros do Rio Grande do Sul sobre como impedir um rompimento de barragem, mas como eles podem vencer essas dificuldades hoje, né? Como Então, reagir, Lucas, quando... isso, como reagiu após tragédia, né? E Isso. fala assim, fala que quando ele soube disso, ele voltou para o hotel e ele disse para a esposa dele que tudo ia ficar bem, porque eles fizeram convênios e eles foram selados e eles têm uma família eterna. E que eles não deveriam ter medo e que depois eles se sentiriam até gratos por isso, por estarem passando essa dificuldade. Então, eu acredito que nesse discurso aqui, o Senhor ele vai ensinar coisas que
quando eles lerem com os olhos espirituais, eles vão saber como prosseguir dali para frente, né? Pessoas, imagina a água chegando e o pessoal que não está honrando seus convênios vai ficar ali com medo, pensa que é o dilúvio, né? E eu não tenho arca, para onde é que eles vão entrar? Porque se eles estivessem ali dentro do templo também seria inundado, né? Então, a todas as reservas deles de alimento, tudo isso daí ia ser perdido. Então, eu acredito que o Senhor ele tem um propósito ali para eles também, entenderem que essas coisas já aconteceram antes e os profetas eles falaram nessa conferência algo que pode ajudar eles depois. Assim como Isso. todo o Brasil vem se comovendo e vem tratando junto com a igreja sobre essa situação. Então, eu entendo que o Senhor ele sempre vai alertar antes. Ele sempre vai dizer antes o que que a gente deve fazer. Então, se a gente estiver com os olhos espirituais bem abertos, a gente vai conseguir sofrer menos essas coisas. Eu acredito nisso. Ótimo. Obrigado, Lucas. E bem interessante você lembrar a sua analogia aí com as inundações não só em Rio Grande do Sul, mas em outras partes do mundo também está tendo enchentes, né? Catástrofes, né? Elas estão por todo o canto, né? Pessoas estão sofrendo. E como você lembrou, o presidente Armin, ele nos ensinou sobre que tudo vai estar bem quando nós estivermos na segurança dos convênios, né? Quando a gente fizer convênios com Deus e estiver guardando os convênios, tudo vai estar bem na nossa vida, não importa o que aconteça. Eles estavam com filhos pequenos, né, em casa, o presidente Armin nessa época com a esposa, e ele não se desesperou, ele não murmurou, ele não reclamou, ele só falou: tudo vai ficar bem por causa que nós temos convênios, tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem, meus amigos, na nossa vida, se nós seguirmos os profetas. Se nós ouvimos a sua voz, se nós seguimos com exatidão as coisas que ele nos ensinam, nessa vida ou na outra, tudo vai ficar bem. Testifico disso. Obrigado, Lucas, por compartilhar. Eu queria trazer uma ponderação para a gente fechar esse assunto, nosso assunto aqui, novamente aqui com a imagem da primeira presidência do Quórum dos Doze. Eu queria convidar todos nós a pensarmos nessas duas perguntas aqui, ó. Como você se sente a respeito de o Pai Celestial proporcionar profetas, videntes e reveladores para guiar você nestes últimos dias? E o que você fará para continuar a apoiá-los? Especialmente nessa última pergunta, meus amigos, eu queria convidar todos nós a pensar em uma ou duas coisas duas ações bem práticas que você sente que pode fazer para continuar apoiando os profetas, tá bom? Dá um tempinho para vocês pensarem e depois, se alguém quiser compartilhar a sua resposta conosco, se não for muito pessoal. Lívia? Posso compartilhar Hum. que todos os líderes espirituais, nossos profetas vivos, nosso profeta vivo, ele foi designado pelo Pai Celestial. Eu acredito firmemente na importância desse chamado, sabe, que é tão especial. E a gente pode continuar a apoiá-los, buscando seguir suas orientações, confiando nessas palavras que são dirigidas pelo dom do Espírito Santo, né? E estudando suas palavras, tipo, quando eles falam nas conferências, a gente precisa estar ali escutando, mas depois tá, tipo, com os olhos espirituais, ouvindo, tipo, de uma maneira melhor, sabe? E
A gente precisa, porque a gente precisa dessa orientação espiritual para entender e aplicar todos os ensinamentos na nossa vida diária. E é isso. É tudo isso, Lívia. Obrigado por compartilhar sua resposta conosco. E a gente precisa mesmo, como a Lívia falou, é uma maneira muito eficaz de apoiar os profetas, reconhecer, estar atento ao que eles ensinam e aplicar sem demora, né? Imediatamente na nossa vida. A Brenda colocou aqui no chat. Obrigado, viu, Lívia, por compartilhar. E obrigado por compartilhar seu testemunho também. A Brenda colocou aqui: uma maneira de apoiar é estudar as palavras, aplicar na nossa vida e também compartilhar com outras pessoas essas palavras. Muito bom. Nem todo mundo tem acesso a essas informações cruciais para a sobrevivência física e espiritual. Isso aí. Isso foi o que falou a Lívia? Isso aí. E é interessante, né? Uma forma de apoiá-los, de continuar apoiando, é compartilhando suas palavras com outras pessoas. Outras pessoas que nem sabem que tem profetas. Já pensou? Tem pessoas que não sabem que temos profetas, videntes e reveladores. A gente precisa falar disso para as pessoas. Precisamos compartilhar. Lembra das perguntas do início? Tem pessoas que não sabem. Será que a gente sabe falar disso? Podemos prestar nosso testemunho? Né? Como Lívia compartilhou aqui, né? O testemunho dela. É uma bênção, né? É um privilégio. Alguém mais gostaria de compartilhar algo sobre essas perguntas? Muito bom. Queridos amigos, queria juntar meu testemunho de vocês e dizer que eu sei que os profetas de Deus são chamados por Ele para nos guiar nesses últimos dias. Eles são homens especiais, meus amigos. Eu já tive o privilégio de estar perto de alguns deles e eu posso dizer que é como se eu estivesse perto de Jesus Cristo, de estar perto deles. Eu vi seu testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo, o amor que eles demonstram, o poder que eles emanam. Eles, apesar de eles dizerem que eles são pessoas comuns, eles são pessoas extraordinárias. Eles têm um forte testemunho do Salvador Jesus Cristo, que é quase é como se você pudesse apalpar o tamanho da fé e testemunho que esses homens têm. Eu sei que eles são chamados por Deus. Eles são como Noé, como Moisés, como Pedro, como Paulo, como todos aqueles santos profetas, como Amon, como Alma, como Nefe, todos aqueles profetas que nós amamos, as escrituras nós temos aqui, eles estão vivos hoje. E eles nos ensinam a verdade, eles nos ensinam a como voltar à presença do Senhor. E eu oro para que a gente possa estar atento, né? Que a gente possa segui-los, possamos segui-los como se nós seguíssemos o Salvador Jesus Cristo. Seguir os profetas dessa forma. Continuando na designação dessa semana, ao estudar lá o capítulo 9 de Mosias, a gente pode ver que logo no início do capítulo, Zênife, ele estava, lá diz no versículo 3 que ele estava ansioso, extremamente zeloso para herdar a terra de neve. E por isso que ele saiu lá de Zaraela com seu povo para herdar aquela terra. Mas durante a viagem, eles passaram por muitas dificuldades até chegar lá na terra de Nefe. E eles eram vagarosos em lembrar do Senhor. Eles fizeram um acordo com o rei dos Lamanitas, que viviam naquela terra, para que eles pudessem habitar, que era o rei Lamã. O rei Lamã deixou eles habitarem na terra. Falou, quando ele chegou lá, a gente quer habitar a terra de Nefe. O rei Lamã falou, tá bom. O rei Lamã tirou o povo dele e deixou o povo de Zênife habitar lá. E eles habitaram por 12 anos aquela terra. Quando foi passado 12 anos, o rei Lamã viu que o povo de Zênif estava crescendo e ele ficou com medo. E ele mandou o povo atacar o povo de Zênif.
e eles começaram a guerrear. E lá em Mosias, no capítulo 9, ah, nós já podemos aprender como o rei Zenif, na época, como Zenif preparou seu povo para enfrentar os lamanitas. Queria estudar essa parte com vocês também. Aqui os versículos de 16 a 18. À medida que nós somos lendo, eu queria que a gente pensasse nessas perguntas aqui, ó. O que as pessoas fizeram para depositar sua confiança no Senhor? Quais foram os resultados? E que princípios podemos aprender com esse relato? Tá bom? Deixa eu ver aqui. Irmã Luciene, poderia ler o 16 e a Vanessa o 17 e o 18? Não sei se a Luciene consegue ler. Opa, acho que a Luciene talvez não consiga. Vanessa, você consegue ler para a gente? O 16, 17 e 18, então? Consigo sim. E aconteceu que eu os armei com arcos e com flechas, com espadas e com cimitarras, e com clavas, e com fundas e com toda espécie de armas que nos foi possível inventar. E eu e meu povo saímos para batalhar contra os lamanitas. Sim, com toda a força do Senhor saímos para batalhar contra os lamanitas, porque eu e meu povo clamamos fervorosamente ao Senhor para que nos livrasse das mãos de nossos inimigos, porque nos veio a lembrança a libertação de nossos pais. E Deus ouviu nossos clamores e respondeu a nossas orações. E avançamos com a sua força, sim, avançamos contra os lamanitas em um dia e uma noite matamos 3.043. Matamos-los até expulsá-los de nossa terra. Hum, obrigado, Vanessa. De nada. E aí, meus amigos? Que essas pessoas, que o povo de Zene fizeram para depositar sua confiança no Senhor? Quais foram os resultados e que princípios podemos aprender com essa experiência, com esse relato para a nossa vida? Bom, como diz aí, é, eles oraram e pediram para o Senhor para que eles pudessem proteger, né, e defender a, a terra deles. Então, a resposta do Senhor foi que eles deveriam avançar com toda a força, né, se armar, não só esperar, né? Eu acho que foi nesse sentido de não só esperar o milagre cair do céu, mas no sentido de fazer a sua parte. E eles estarem sempre, a fato deles estarem sempre atentos às coisas do Senhor, sensível ao sussurro do Espírito também, fez com que eles tomassem uma decisão e protegessem os povo e a terra deles. Interessante. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Muito bom. Eles se armaram ali, né? Se prepararam para a guerra e eles clamaram ao Senhor, né? Eles pediram que o Senhor pudesse ajudá-los, né? Clamaram fervorosamente para que eles pudessem ser livres das mãos dos seus inimigos. Porque eles se lembraram que o Senhor já tinha libertado eles antes, protegido o povo dele antes. E eles foram com a força do Senhor para batalhar os amanitas. E o Senhor, mesmo eles sendo vagarosos em lembrar do Senhor, ainda assim o Senhor ouviu o clamor deles, respondeu a oração deles, e eles avançaram com a sua força. Obrigado, obrigado. E o que a gente pode aprender nesse relato e aplicar na nossa vida, meus amigos? A Lívia ainda diz aqui, ó. Eles clamaram fervorosamente pela ajuda do Senhor em meio à batalha contra os lamanitas, e eles foram fortalecidos.
pelo poder do Senhor e tiveram uma vitória que impressionou os seus inimigos. Exatamente. Muito bom, Lívia. Escreveu muito bem. E o que que a gente pode aplicar, meus? Que princípios a gente pode aprender aqui e podemos aplicar em nossa vida? Na opinião de vocês. Acho que o que me chamou mais atenção foi que veio a lembrança, a libertação de nossos pais. Então, para, como eu posso falar, para confirmar essa confiança que eles estavam tendo, veio esse testemunho já de coisas que já tinham acontecido, de que no passado, os pais antepassados, a família, os profetas, outras pessoas passaram por situações semelhantes e foram ajudadas, foram libertadas. Então, o que me faz pensar é que a gente precisa estudar as escrituras e também escrever no diário. São duas coisas que são bem Nossa. complicadas para a maior parte dos membros da igreja, né? Então, isso nos ajuda nos momentos que a gente tá com aquela, que a gente tá com fé, mas não com a fé suficiente, né? Essas Hum, coisas lembram a gente de que a gente precisa perseverar. E se a gente não escrever, nem estudar as escrituras, como é que a gente vai lembrar? E aí a gente fica mais fraco. nossa. E a gente tá numa guerra, né, Brenda? A gente tá no meio da batalha, igual eles. Alguns de nós talvez estamos bem armados, talvez alguns nem tanto. E a gente precisa lembrar sempre o que Deus pode fazer por nós, o que ele já fez pelo seu povo, que está nas Escrituras. No nosso diário, a gente pode registrar o que ele já fez por nós, para a gente lembrar do poder dele, o poder que ele tem para nos ajudar a vencer as nossas batalhas diárias. E a gente precisa lembrar, né? A gente precisa estudar as Escrituras. Muito bom, Brenda, o diário, fazer um diário. Obrigado, Brenda. Algum outro princípio a mais, meus amigos? Consegue identificar aí? Gostei muito desse da Brenda. Alguma aplicação para a nossa vida? Tem uma outra coisa também interessante, mas bora esperar os amigos falar. Não, vai lá, Brenda. Vai fundo. É que já falaram aqui também, né? É sobre a oração. A gente ora todo dia, né? Mas tem aquela Hum, oração robô, né? E tem aquela oração que a gente tá aflito, que a gente conversa de verdade com o Senhor. Acho que é uma coisa que a gente também sempre tem que estar melhorando, né? sim. Porque por que que a gente faz orações mais fervorosas quando a gente está passando dificuldade? A gente também devia fazer essas orações fervorosas para agradecer, para tentar prevenir também as dores. É uma coisa que. E aí, que me faz pensar que são coisas básicas, né? É oração, é leitura das escrituras, são coisas que a gente o tempo todo tem que estar ouvindo, porque a gente esquece que a gente é ser humano. E essas coisas, Brenda, a oração que você falou muito bem, que é um princípio, eles não é por causa de qualquer forma que diz que eles clamaram fervorosamente. Essas coisas que você citou e que vocês pensaram e talvez não falaram, essas coisas convidam a força do Senhor para estar conosco em nossas batalhas. Porque se nós formos para essa batalha que nós vivemos hoje, uma batalha espiritual, sozinhos, nós não vamos vencer. Precisamos do Senhor, precisamos batalhar com a força do Senhor. Nós saímos todos os dias ao acordar pela manhã para ir para trabalhar, para ir para a escola,
Para fazer qualquer coisa, a gente tem que sair com a força do Senhor conosco. Não com a força do Fábio, da Vanessa, da Luciene, da Brenda. Com a força do Senhor. Eu testifico a vocês, meus amigos. Se nós sairmos com a força do Senhor, não há batalha que nós não vençamos. Por mais difícil que possa parecer, por mais improvável que seja, eles estavam em menor número que os lamanitas. Por mais improvável que seja nossa batalha, nossa chance de vencer, por mais improvável que seja, se Deus estiver conosco, não há nada que não possamos realizar, não há nada que nós não possamos fazer. Meu convite é que nós possamos pensar sobre isso. Se nós estamos saindo com a força do Senhor para lutar as batalhas da nossa vida, todos os dias. Que possamos lembrar que se precisamos avançar com a sua força, a gente precisa orar, como se tudo dependesse, ainda mais em Belém, nem deu, é verdade, Belém. A gente precisa orar como se tudo dependesse do Senhor e trabalhar ou avançar, como diz a Escritura, continuar perseverando como se tudo dependesse de nossa fé, de nossa confiança nele. Eu sei disso, meus amigos. Eu sou muito feliz e grato por poder, nas minhas lutas diárias, poder contar com o Senhor. Eu posso sentir o Senhor lutando minhas lutas junto comigo. E isso me dá esperança, bom ânimo, alegria em meio aos desafios. E eu sei que isso é verdade. E o Senhor está entre nós. Eu oro que a gente possa buscar se fortalecer, né? Nos preparar espiritualmente e estarmos sempre com a força do Senhor, todos os dias em nossa vida. Eu queria testificar disso com vocês, agradecer por vocês estarem aqui, pelo exemplo de vocês, pela sua fé e disposição de fazer o que é certo e de seguir os profetas, de seguir com a força do Senhor. Muito obrigado. Eu queria compartilhar isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa próxima aula, meus amigos, será Mosias de 11 a 17, tá bom? Nós vamos estudar esse bloco que é o mesmo dessa semana, né? Que estamos estudando no Vem Segue. Vamos encerrar com uma oração? Lucas, você poderia oferecer, meu amigo, essa oração para a gente de encerramento? Posso sim. Obrigado, Lucas, Jaque, Vanessa, Luciene, Brenda, Carol, Israel, Juliana e Lívia. Não esqueça disso na frequência. Até a próxima semana.